RH para você, chegou o momento de falar sobre o futuro de trabalho na inteligência artificial. E nós convidamos o Daniel Castelo, que é o nosso colunista, mas também consultor e mentor na área de estratégia e inovação de gestão de pessoas. Muitos insights, um bate-papo maravilhoso que você vai conferir agora aqui no seu RH para você. Daniel, obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez no RH para você. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o futuro do trabalho, né, com essa inteligência artificial. Obrigado, Hélida. É um prazerzão estar com vocês aqui. Vamos bater papo, vai ser Vamos legal. bater papo, Vai né? ser bom, vai ser gostoso, vai ser gostoso. E quando a gente fala nesse tema, futuro do trabalho com a chamada inteligência artificial, os robôs chegaram, né? Mudou muita coisa? Tá mudando muita coisa? Tá mudando, tá mudando. A gente está vendo os primeiros sinais, né? E isso é importante se entender, porque quando estão os primeiros sinais ainda, a velocidade de mudança é lenta ainda, né? Porque tem muita experimentação que não dá certo, muita coisa que você faz e ela não dá resultado de verdade, volta para trás, volta para o laboratório. Então, quando está nessa fase, dá uma sensação, às vezes, para as pessoas que não estão com muita vontade de fazer a mudança, não, isso não vai dar certo nunca. Não, olha só, botaram lá, tiraram depois, isso aqui não vai dar. Mas é essa fase, a gente está nessa fase, a fase da experimentação, do entender como é que usa, onde que tem valor de verdade. Daqui a pouco passa essa fase. E aí todo mundo entende qual é o valor, todo mundo entende como é que usa. E aí você começa, então, a fazer o processo de implantação em larga escala. Aí as empresas vão mais moderninha, menos moderninha, um pouquinho menos moderninha, retrógrada. Daqui a pouco todo mundo está usando. Então, a gente está numa fase que é uma fase lenta, que dá uma sensação que vai não vai. Mas isso dura pouco. Daqui a pouquinho, a tecnologia começa a encaixar, começa a demonstrar o seu uso e vai acelerar a beça. E Vai daí, acelerar muito. quando a gente fala que está nessa fase lenta, alguns ainda são descrentes e não interagiram com essa fase. Aham. Pode perder o time? É importante já começar esse movimento desde esse início? O que você acha? É essencial, porque é a fase do aprendizado. Se você aprende enquanto está todo mundo aprendendo, está tudo bem, entendeu? Você pode errar, você pode recomeçar, você pode trocar de tecnologia, você tem tempo para fazer o aprendizado. Se você deixar para começar a aprender, quando tiver todo mundo em alta velocidade, está colocando pressão sobre você. Você vai ter que fazer em alta velocidade o aprendizado que os primeiros fizeram lentamente. Então é uma bobagem, essa coisa de, não, eu vou esperar amadurecer para usar. Cara, você vai se dar mal com essa história, entendeu? Aprenda enquanto está todo mundo aprendendo. E quando começar a acelerar, você está pronto para acelerar junto. Né? Você não sofre mais. O cara que espera sofre mais. O cara que resiste à tecnologia sofre mais que os outros. Como que está o mercado? O que você observa, principalmente na nossa comunidade de recursos humanos? Então, você tem as startups onde a regra do jogo é ao contrário das empresas tradicionais. Né? A empresa tradicional pensa assim, o que eu posso terceirizar? Né? A startup não. É assim, cara, o que eu tenho que fazer? Porque todo o resto eu não quero nem olhar. Entendeu? O viés das startups é de tudo terceirizado. Né? O cara ele tenta reduzir a atuação dele ao mínimo possível. Então ele já nasce conectado com o exterior, já nasce conectado com as outras empresas, com apps, com coisas não sei o quê. Então esse cara aqui é o grande consumidor de primeira tecnologia. As scale-ups, né, as empresas que estão amadurecendo, se profissionalizando, elas também são gigantescas consumidoras de tecnologia. Porque aqui a regra do jogo qual é? Eu vou trocando de tecnologia, de playbook, de app, etc. tal, porque eu preciso, porque eu estou aumentando, eu estou ficando mais complexa, mas eu não tenho nenhuma vontade de trazer para dentro. Nenhuma. Porque eu sei que na hora que eu trago alguma coisa para dentro de casa, fica mais complexo. Meu negócio fica mais difícil. Preciso de gente mais cara, de gente mais complicada. Então ele tenta evitar ao máximo. As empresas tradicionais, que ainda têm um modelo de que dentro de casa é melhor feito, que o meu processo, o melhor processo do mundo. Entende cultura e tal. A minha cultura, minhas coisas, minhas coisinhas. Sabe? E esse cara é o que resiste, é o cara que mais resiste, porque é aquela coisa assim, tá funcionando bem, vou mexer para quê? Entendeu? Cara, você vai mexer para quê? Você vai mexer para quê? Para que você tenha energia, foco,
entendeu? Aprendizado para consumir o novo, para trazer o novo para dentro. Quanto mais tempo você resistir achando que não precisa mexer porque está funcionando bem, você está perdendo tempo de experimentação daquilo que é novo. Então, o RH não é uma área agressiva de comportamento, né? Ela é uma área que ela é bastante, sei lá, não vou dizer, não chega a ser conservadora, mas ela é tranquila, né? Porque como o foco dela é muito na estabilização, né? No clima, ela não é uma área que gosta de criar atrito, né? De criar aquecimento, Mas né? isso precisa, né, Daniel? Cada vez mais. Poxa, essa é uma das mudanças que você fala, o RH do futuro. O RH do futuro é uma área que cria aquecimento. Isso. É uma área que cria aquecimento. É uma área que inverte o viés em relação a esse tema. Hoje o RH é uma área que tenta, na gestão de mudança, ser o pacificador. Na gestão do dia a dia, ser o grande diplomata, etc. Tal. Não é. O RH do futuro, né, ele vai ser uma área de aquecimento. Vai ser uma área de aceleração de mudança, de provocador de mudança. Essa é uma das que são mais claras para mim, em relação a qual é o viés que essa área vai ter no futuro. E existe alguns medos quando se fala em futuro do trabalho e inteligência artificial? Tem um medo gigantesco, né? Que é um medo da eliminação de trabalho, eliminação de emprego. Né? Todo mundo olha para essas tecnologias novas como tecnologias que vão matar o emprego humano. Né? E, sinceramente, vão sim, mas não da forma como a gente imagina. O senso comum, né? Ele pensa o seguinte: eu tenho uma pessoa e eu troco essa pessoa por um robô. E aí a pessoa perde o emprego e agora eu tenho um robô fazendo o trabalho dessa pessoa. Sim. Não é assim que funciona. Ninguém troca uma pessoa por um robô. O que acontece é o seguinte: no seu dia a dia, você faz 15 tarefas. Essas 15 tarefas, 5 tarefas têm nível 1 cognitivo. É pegar, empurrar, levar, trazer, botar, tirar, essa e tal. Aí você tem 5 tarefas, são nível 2 cognitivo. Você pega, olha, vê a cor, põe no lugar certo. Depois tem nível 3 cognitivo, nível 4, 5. Quando a gente vem com uma onda de automatização, eu não troco o seu emprego. Eu automatizo as tarefas nível 1. Tá certo? Sim. Então, essas tarefas eu troco por um algoritmo, né? Por um robô, por alguma coisa. E aí você e um monte de gente perde um pedaço da sua função. Mas no primeiro momento, você não perde seu emprego. Você só perdeu um pedaço da sua função. Sim. Não é? Então, o que você tem que fazer agora? Você deveria sair correndo atrás, né? Para ocupar o resto do seu tempo e buscar um aumento cognitivo que te permita pegar novas funções em níveis cognitivos mais altos. Naquele nível 1, não vai rolar de novo. Sim. Porque se a empresa tiver séria em automação, Passou aqui. tudo que é nível 1 vai sumindo da frente. Essa é a primeira onda de automação. Perde emprego nessa fase? Perde pouco. Perde pouco. Na verdade, um monte de coisas repetitivas deixam de ser feitas e a gente melhora o nível da função das pessoas e você tem uma espécie de desafogo operacional e você começa uma coisa mais analítica. Né? E você começa, então, a empresa mais focada em dados, mais focada em analytics, mais focada em modelagem, etc. Daqui a pouco, segunda onda de automação. Aí o que eu faço? Eu começo a pegar funções de análise, principalmente síntese, né? Indução, dedução, regressão, etc. E vou trocando por modelos matemáticos. E eu elimino toda uma nova camada de funções com nível de cognitivo 2. Sim. E o que acontece? Eu também não acabei com o seu trabalho. Você, como ser humano, também tem que você tem que dar o seu salto. Então, a questão da automação é que ela vai criando um movimento que a gente chama de reskilling. Né? Então, eu vou automatizando e aquela pessoa tem que o quê? Ela tem que alterar os seus skills para skills de níveis superiores cognitivamente. E assim vai, e assim vai, e assim vai. É claro que não fecha a conta. Alguma hora a gente vai botar a gente para fora das empresas mesmo. Principalmente quando você tem massas de trabalhadores repetitivos. Né? Eu tenho um call center, 800 pessoas fazendo... o senhor perdeu a carteirinha do plano? Vou lhe mandar a carteirinha do plano nova. O senhor quer mandar o recibo do consulta do médico? Manda para mim. Né? Então, se você faz isso na sua vida, dançou, bicho. Você vai perder seu emprego. Entendeu? A não ser que você seja capaz de, da hora que vem a automação, mover para um outro nível cognitivo. Senão você vai perder seu emprego para sempre. Porque essas funções, ao longo do tempo,
elas vão desaparecer de todos os lugares do mercado de trabalho. Então, sim, vai haver destruição de emprego, mas ela não é de uma única vez, ela não substitui a pessoa inteira. Existe um tempo que é dado para você fazer o seu reskilling, né? Alterar os seus skills. Agora, a gente estava falando disso antes, né? No começo é lento. Mas depois... Depois, ó, no começo como é que é? Vem o negócio, essa função agora é do robô, essa função é do algoritmo. Então dá tempo de eu aprender. Só que isso vai, tudum. Daqui a pouco vai estar muito rápido. E as pessoas, elas não aprendem tão rápido assim. Então, se as pessoas não começarem agora, a já desenvolver skills de níveis cognitivos mais altos, elas podem se dar muito mal no futuro. Né? E no nosso país, que tem um mar de gente muito mal educada, muito mal treinada, né? Com skills cognitivos muito baixos, efetivamente, elas vão bater no teto. Então, a gente vai ter problemas, sim, de desemprego sistêmico, grosso, mais para frente. A gente sempre fala no protagonismo do seu desenvolvimento, né? Você olhar para esses skills e fazer essas renovações que você mencionou. Aí a gente tem, eu vejo duas questões aqui. Esse RH que precisa olhar para essas novas tecnologias, e a gente até recentemente fez um debate com as HR Techs que levantou muito essa questão, né? Dos RHs olharem para as soluções que elas estão oferecendo, mas... mesmo eu falando do meu protagonismo na carreira, o RH já pode também começar a dar uns inputs para esse profissional, começar a reavaliar esse movimento para ele fazer das suas skills? Tem que fazer. Não é? Se não fizer, é irresponsabilidade. Tipo, é dois trabalhos do RH, né? É o próprio da carreira da área dele e o do desenvolvimento dos colaboradores. Não tem a menor dúvida, Se ele não fizer, é irresponsabilidade. Tá certo? A gente sabe algumas tendências, claramente, são claras. Né? No futuro, a gente vai trabalhar muito mais ancorado em dados. Né? Então, bancos de dados, ferramentas de BI, de armazenamento de dados, ferramentas de análise de dados, e aí você vai gradativamente, inteligência artificial, né? Machine learning, aí você vai indo para frente numa cadeia de evolução. Então, a gente sabe que ao longo do tempo, todo o tratamento de dados de uma empresa vai cada vez ficar mais sendo feito por essas ferramentas. Né? Qual é o primeiro momento? O primeiro momento, efetivamente, é você trabalhar você ancorado em dados. Pode não ter ferramenta nenhuma. Vamos fazer o seu trabalho, só assim, eu estou usando a minha intuição apenas quando eu preciso? Tá certo? Porque tem gente que tem um orgulho danado de falar, não, eu uso a minha intuição. Tá bom, cara, a sua intuição é super bem-vinda quando os dados se esgotarem. Porque eu não quero ter que trabalhar com a sua intuição se eu posso trabalhar com uma massa de dados analisada. Se eu tenho fatos e dados na minha frente, por que eu preciso da sua intuição? A sua intuição é bem-vinda depois que eu esgotar aquilo que eu posso simplesmente calcular, analisar. Então, todo mundo vai ter que passar por isso. Todo mundo vai ter que aprender a trabalhar ancorado em fatos e dados, ferramentas analíticas, etc. E tal. Então, essa é uma coisa que todo mundo viria fazendo. Não estão. Você não está vendo as empresas fazendo cursos de BI, cursos de Analytics, cursos não sei o quê. É como se fosse uma tendência. Exato, vai acontecer ainda. Vai acontecer, ainda não vai acontecer nada, cara. Se você não começou, você está atrasado, bicho. Já aconteceu. Já aconteceu e você não percebeu. Sabe? Por que essas empresas de internet, as grandes empresas de e-commerce, são tão bem-sucedidas? Tá certo? Por que elas conseguem, né, oferecer pra gente anúncio no Facebook, anúncio no quê, com uma eficiência gigantesca, fazer né? Toda essa amarração. Toda essa amarração, etc. Tal. Aquilo ali é uma pessoa tendo intuição? Não! Não tem ninguém tendo intuição ali. Aquilo ali é processamento de dados em alta velocidade. Uma coisa que está disponível para todo mundo. Não é a Amazon que tem isso, não é o Netflix que tem isso. Não, essa é uma ferramenta, é uma tecnologia disponível para todo mundo. Você pode decidir incorporar ou não decidir incorporar. Provavelmente, se você decidir não incorporar, alguém te quebra ali na frente. Então, assim, tem alguns skills que a gente já sabe que são necessários. Análise de dados é uma coisa necessária? É necessário. Tá. Né? Trabalhar de forma mais fluida em gestão de projetos. Né? A gente trabalhava com PMBOK, trabalhava com projetos grandes, né? Com
10 mil atividades no project, etc. e tal. Isso hoje é para, sei lá, 1%, 2% dos projetos ter necessidade de você ter uma gestão com esse nível de precisão, etc. e tal. A maior parte dos projetos da vida real, nossos projetos aqui, recursos humanos, né, TI ali, os métodos ágeis são muito mais eficientes. Por quê? Porque, eles, de uma certa forma, eles representam melhor o nível de complexidade que a gente trabalha. Sim. Um projeto de RH não é complexo porque ele tem 2.000 atividades. Não, ele é complexo por quê? Porque ele mexe com um monte de opiniões diferentes, porque ele integra um monte de áreas diferentes, porque todo mundo tem uma opinião diferente, entendeu? A complexidade não está no projeto, está em você conseguir articular vozes, ir para trás, ir para frente, experimentar, voltar, etc. Vida real. Isso aqui, o método ágil é muito melhor que o outro. Então, eu tenho visto quase todas as empresas que eu vou ou implantando o método ágil agora, ou já tem 3, 4 squads, ou já está mais para frente, já está convertendo áreas em áreas geridas por squads, por Scrum, etc. Tal. Isso aqui já venceu, tá bom? Já venceu. Isso aqui não é o futuro. Isso é presente. Isso. Presente. Já os métodos ágeis ganharam o jogo, ganharam a briga. Algumas empresas, você vai, e o cara fala, a gente está querendo estudar métodos ágeis, etc. Tal. Amigo, jura? O trem passou. Trem passou. Trem passou, cara. Você já está atrasado. Então tem uma coisa que é engraçada, assim, a gente já tem uma série de coisas que a gente pode olhar, a gente já sabe, tá certo? Métodos quantitativos, modelagem, é realidade. Métodos ágeis, é realidade. Playbooks, apps, etc. e tal, é realidade. Playbook, só para a gente falar para a audiência o que são os... Tá bom. O que é playbook? Playbook é um negócio engraçado, Abessa, porque tem um detalhe, né? Todos nós trabalhamos por processos, não é? Aí nas empresas grandes, o que acontece? Tem aquela síndrome do meu processo melhor do mundo. Né? O meu processo é sempre o melhor do mundo. Né? E você gasta tempo refinando esse processo, ajustando esse processo, dando indicador para o processo, e você tem um orgulho danado daquele processo. Né? E acontece, quando você precisa mudar aquele processo, dá um trabalho também gigantesco para mudar o processo, porque o processo está entranhado em todos os tijolos da parede. Quando você trabalha por playbooks, o que é? Eu preciso... processo de seleção. Cara, tem tipo A, tem tipo B, tem tipo C. O tipo A é com o Guppy, o tipo B é com o LinkedIn, o tipo C é com o Kenobi. Qual que você gostou mais? Eu gosto do tipo B. Pega o tipo B e põe. E você literalmente implanta um processo novo de seleção em dias. Dias. Maravilhoso, né? Poucos dias. Tá, mas e se amanhã a gente perceber que o processo não é o melhor processo, etc e tal? Joga fora. Joga fora tudo. A ferramenta, o processo, joga tudo fora. E vai e pega outro. E bota, tá certo? E fique tranquilo, porque tem um monte de gente mais inteligente que você, que sabe mais tecnologia que você, que está estudando esse troço 110% do seu tempo, que vai ficar te propondo formas novas de trabalhar o tempo todo. Você nunca vai conseguir vencer a soma de todas as startups, scale-ups que estão trabalhando com um tema. Você não vai conseguir, dentro da empresa farmacêutica tradicional, inventar um processo de seleção melhor, tá certo? Do que todos que estão no mercado. Então, assim, trabalhar para playbooks, o que é? Desapega da forma de fazer as coisas, tá certo? Pega uma forma boa o suficiente, coloca, rola. Tá ruim? Troca. Ficou velho? Troca. Sabe? Então, essa é uma outra coisa que é engraçada, assim, que não é a forma como eu trabalho. Não. É o problema que eu tenho, o nível de complexidade, urgência, tamanho que o meu problema tem hoje e a melhor forma disponível no mercado de você pegar um conjunto de ferramentas, métodos, etc. e tal, e botar para rodar. Um playbook. Aceitar que tem as pessoas trabalhando para aquilo, né? Para desenvolver as ferramentas para aquilo. Acreditar com tranquilidade que tem um monte de gente lá fora que está mais focada que você, está olhando para isso com mais intensidade do que você, e que vai te oferecer coisas que são boas o suficiente para você fazer. E a gente está falando de um futuro mais sustentável com relação à economia também, né?
Porque eu tô ali, ó, trabalhando entre empresas, né? Não sou mais eu. Essa é uma outra diferença que você trouxe agora, que talvez seja a maior de todas, né? As empresas estabelecidas, as empresas grandes, elas foram se tornando reinados, né? Com seus grandes castelos, suas castelinhos, né? Suas filiais, etc. E tal. E aí ela mandava no ambiente, né? Eu sou a empresa tal. Esses são os meus fornecedores, esses são os meus canais de distribuição, esses são os meus clientes, esses são os meus consumidores. Os meus. Né? Sempre os meus. Isso. E aí o que aconteceu? Você hoje tem os ecossistemas de empreendedores, de startups, scale-ups, onde ninguém é de ninguém. Todo mundo quer o quê? O consumidor. Então, qual é o meu propósito? Meu propósito é encontrar algum tipo de oferta onde eu seja o rei da rua. Só o rei da rua. Eu só quero um micromonopólio que eu possa ganhar uma fortuna fazendo só isso. E todo o resto tem um monte de gente aqui em volta. Então, o que eu faço? Eu faço isso, esse cara faz isso para mim, esse cara faz isso para mim, esse cara faz isso para mim, eu faço isso para ele. Então, essa competição de um monte de pequenas empresas reconfigurando o tempo todo contra as grandes empresas estabelecidas, cara, isso aqui chega a ser uma piada, tá certo? Essas grandes empresas estabelecidas vão morrer se não derrubarem as fronteiras. A fronteira fluida acho que é a principal mudança que as empresas têm que sofrer. E é dificílimo. Empresas de 50, 100 anos de idade, que sempre trabalharam com segredo industrial, patente, fronteira fechada, sabe? Tudo para dentro, tudo segregado, etc. De repente você fala pro cara, bicho, abre a porta. Faz um Open Innovation. Ah, pronto. A gente tem que fazer um programa só de desapego. Só desapego. Não é? Exatamente. Porque eu acho que é isso. Quando você entra em mudança hiperacelerada, você tem que ser capaz de desapegar daquilo que você acha que é o melhor. Porque não tem a menor importância o que você acha que é melhor. Tem que ser melhor para o consumidor lá fora. Tá certo? Você tem que ser capaz de atender o consumidor o melhor possível na sua necessidade, aquilo que você colocou como seu propósito, com o menor custo possível. E ponto. Tá certo? E na hora que você começa a perder margem, tem que mudar a forma de operar. E na hora que o consumidor para de valorizar aquele negócio, tem que alterar o seu produto. Tá certo? E se nada mais disso faz sentido, fecha as portas, pega o capital e investe em outra coisa. E vamos com o mundo. Então, essa coisa do desapego com a forma, com a empresa, com o produto, com o método, com o processo, essa é uma mudança gigantesca. Mudança gigantesca. Porque quem trabalha em empresa grande se acostuma que as coisas se movem devagar e que tem um jeito certo de fazer as coisas. É o nosso jeito. E o mundo está desafiando a gente em relação ao nosso jeito de fazer as coisas, ao melhor jeito, etc. E tal. Não tem. Essa arrogância das grandes empresas, ela virou uma armadilha gigantesca para elas. Bom. Daniel, para você, particularmente, teve um movimento, a gente falando desse futuro e de tudo isso que a gente colocou, de desapego, do se reavaliar e tudo mais, você teve que fazer um exercício? Tive. Eu nasci em sistemas, né? E eu comecei fazendo sistemas para RH, por isso que eu habito nesse mundo nosso. Nesse mundo nosso, nesse ecossistema de recursos humanos. Eu comecei fazendo sistemas para isso. E como todo cara jovem, né, que trabalha em sistemas, né, eu também tinha arrogância 150, né? Se você não tem arrogância alta, você não é um cara bom de sistemas, né? Então eu achava que tinha uma forma certa de fazer as coisas. E eu desenhava sistemas tendo a certeza que eu estava fazendo a forma certa de fazer as coisas. E qual era a minha surpresa? Eu chegava numa empresa com o meu melhor processo possível, o cara falava, não, mas aqui dentro não é assim. Não, mas aqui dentro não é assim. E eu ficava numa irritação. E eu ficava numa bronca, aquele negócio, falava assim, quem é esse cara pra achar que ele é melhor que eu? Esse e tal. E o tempo foi passando e eu fui percebendo o seguinte, que como a gente opera, a cultura de cada empresa, o jeito de cada empresa e tal, faz parte da forma como ela compete no mercado. E que tem culturas que são absolutamente bobas, que são só um saco de maus hábitos que atrapalham a empresa. Mas tem culturas que são muito potentes, tá certo? Muito potentes.
né? Ou se você vê a curva de aceleração da Natura nos anos 90, é uma curva que veio da sua cultura, né? Se você pega a maior parte dessas startups que realmente cresceram muito violentamente, a cultura delas está ali no centro dos diferenciais competitivos dela. E aí o tempo ia passando, quanto mais o tempo passava, mais eu conseguia observar como que esses aspectos sutis, sabe? A cultura, a forma como eu faço estratégia, a forma como eu engajo as pessoas, eu começando a perceber como que essas coisas eram diferenciais competitivos das organizações. E aí eu tive que ficar mais humilde, sabe? De falar assim, bicho, tá certo? A minha realidade é só a minha realidade, né? E as pessoas, as empresas têm realidades muito diferentes. E se eu quero ser capaz de ajudar elas, eu tenho que ser capaz de compreender as necessidades delas como elas são, efetivamente. E aí foi quando eu comecei a estudar de verdade. De verdade. Porque enquanto você está achando que você sabe a melhor forma de fazer as coisas, sabe a melhor forma de estruturar uma empresa, sabe a melhor forma de fazer as coisas, você estuda pouco. Porque você acha que você já fez. Já está sabendo de já tudo, sei. né? Eu já sei. Então você estuda pouco. Porque você tem certeza que você não precisa estudar muito. Porque o que você sabe é o suficiente. Não é verdade. Não é verdade. Então, para mim, acho que a grande mudança, efetivamente, foi a hora que eu saquei que a única forma de me permanecer competitivo no mundo, qualquer posição que fosse, executivo, consultor, conselheiro, não importa. Se eu quisesse continuar competitivo, útil para o mundo, eu ia ter que estudar para caramba. Sim. E é isso que eu faço. Eu estudo basicamente o tempo todo. Eu estudo o tempo todo. E, sinceramente, eu não consigo imaginar outra forma de estar no mundo hoje. E assim, e não é eu estar no mundo hoje, não. Eu acho que todo mundo devia estar estudando muito. Estudando muito. Eu diria o seguinte, quem não estiver estudando muito, a chance de ser substituído por um algoritmo, por um robô, etc. em pouco tempo, é muito alta. Porque a curva a curva de aceleração, né, da maturidade dessas tecnologias é muito mais rápida do que a curva de aprendizado de um ser humano. Sim. Então, eles vão andar rápido. Então, a questão para a gente simplesmente é se eu vou conseguir dar conta da mudança que essas coisas vão criar. E enquanto você estiver brigando com a máquina, sabe, o seu skill contra o skill da máquina, é questão de tempo. É questão de tempo, como eu falei. Não é brigar nível 1, nível 1, nível 2, nível 2. Não. Enquanto a máquina vem substituindo nível 1, nível 2, e você tem que estar indo lá para cima. Até que você chegue a uma altura onde talvez não seja econômico substituir pela máquina. Sabe? Então, eu acho que tem funções que as máquinas não vão substituir. Eu acho que sim. Tem aspectos morais, aspectos éticos. Tem um monte de aspectos que as máquinas vão ter muita dificuldade de substituir. Pelo menos. Mas o importante é que a gente pense nisso, não parar de aprender, Você não pare de aprender, de estudar. Então, assim, para mim, a grande mudança foi relaxar de que eu não sei, tá certo? Eu não sei o que acontecer amanhã. O que eu posso fazer, é estudar o tempo todo, tá certo? Só que aprender gasta tempo, aprender precisa de esforço, aprender vontade, dedicação, não é? E demora. A gente não aprende rápido. E eu falo, precisa de foco, né? Porque a gente está nesse mundo tão acelerado que precisa ter... Não, é o foco para aprender. Sim, no mundo que convida a gente a dispersar o tempo todo. O tempo todo. Coisa mais gostosa que você entrar no Uber e ir no Facebook, no Twitter, perder lá no Instagram. Causando, né? Coisa mais gostosa que tem. Daniel, muito obrigada por participar aqui com a gente. A gente poderia falar aqui, mas muito sobre essa coisa futuro versus presente, né? É gostoso falar, né, sobre isso, né? Porque tem a ver com a vida de todos nós, né? Impacta a nossa vida, impacta a vida das pessoas à nossa volta. É um tema, eu adoro, eu fico encantado. O que eu mais estudo hoje é isso. É isso mesmo. Transformação digital, inovação, construção do novo. Eu adoro esse tema. Chamar a atenção plena das pessoas, né? Para isso, nos puxar. Né? Para a gente viver bem no futuro. Isso. Ser um futuro bom. Ótimo. Daniel, obrigada e até a próxima. Obrigado, Volte sempre. Obrigado a você. Obrigado, é só convidar. Tá ótimo, convidarei. Joia.